Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Vamos aproveitar um pouco o nosso tempo. Não sei, a gente começa a escrever, né, a fazer algumas anotações, parece que fica bastante coisa, né? Então, não sei quanto tempo, né, teremos para poder aproveitar um pouco mais. Talvez os irmãos que, quando a gente tem uma oportunidade de estarmos um tempo um pouco a mais juntos, né, reunidos juntamente nas nossas reuniões, os irmãos já devem ter percebido, né, do tanto que às vezes gostamos de citar e de comentar um pouco em cima desses trechos da carta de Paulo aos Romanos. Recentemente, na quarta-feira, estivemos refletindo na doxologia final de Paulo, quando ele está finalizando o capítulo 11, ali na casa do nosso irmão Barnabé, e constantemente, né, sempre acabamos citando bastante o capítulo 12, com os primeiros versículos do capítulo 12, porque são pontos maravilhosos, que parecem ser poucas palavras, mas que dentro delas contém ensinos maravilhosos. E hoje gostaria de convidar a todos para poder nos atermos somente ao versículo 1 de Romanos, capítulo 12. Estaremos lendo somente o versículo 1, e em cima de uma análise um pouquinho mais detalhada, né? Geralmente fazemos uma reflexão mais geral sobre o tema, mas gostaríamos que pudéssemos olhar somente para esse capítulo 12 de Romanos, o primeiro versículo, e procurarmos olhar com um pouco mais detalhe para ele e ver o que nós podemos aprender com isso. E o tema, né, que ao fazer as anotações, né, o tema que podemos talvez dizer, né, seria do corpo entregue ao juízo, ao corpo apresentado como culto. Do corpo entregue ao juízo, ao corpo apresentado como culto. Acabou que na tela do computador fica um pouco melhor para ver, mas quando joga aqui parece que a formatação reduziu um pouquinho mais a letra. Mas ali embaixo nós temos o versículo, Romanos 12, versículo 1, pela NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse é o vosso culto racional. Bem, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 12 de Romanos, conforme comentamos na reflexão também no final do capítulo 11, o capítulo 12 de Romanos, ele apresenta uma reviravolta daquilo que foi falado até o presente momento. Porque quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, ele vem descrevendo toda a teologia da justificação, toda a teologia da redenção. E Romanos capítulo 12, ele apresenta o ápice da aplicação da teologia descrita por Paulo nos primeiros capítulos, até o capítulo 11, para uma vida de prática, para uma vida de ação. Após 11 capítulos de uma exposição bem densa sobre a respeito da depravação humana, a eleição soberana, a justificação pela fé, então a gente observa Paulo fazendo uma transição agora para uma ética cristã, uma vida de prática cristã. E nós observamos isso quando olhamos novamente para o nosso texto e observamos o portanto. Portanto, quando nós aprendemos a fazer as nossas redações ali em português, uma palavra aqui como essa, portanto, ela nunca vem sozinha. Você pode ler portanto, mas ela não vem sozinha. Portanto, o quê? Toda vez que escrevemos um artigo, escrevemos um texto, tem a ideia de uma introdução, apresentamos toda a discussão ali na escrita do texto e no final temos uma conclusão. Logo, então, portanto. Então, a conclusão, uma palavra como essa, significa que tem coisas antes.
ela nunca vem sozinha. Ninguém começa uma palavra do nada, falando portanto do nada, sem não ter nenhuma informação anterior. Então, quando nós olhamos para essa primeira palavrinha, a conjunção pois ou portanto, ela está funcionando ali como essa dobradiça teológica. A respeito de tudo que foi falado anteriormente, agora está nos levando a uma certa conclusão para outro tema. Está fazendo uma conexão agora para outro tema. Eu falei sobre isso. Portanto, agora que tudo isso foi falado, eu tenho outra coisa para a gente concluir a respeito deste tema. Então é isso que nós observamos nessa pequena palavra, portanto, né? Não sei, tem a trecho ali, ou no grego, mas não sei como é que é a pronúncia. Ela acaba funcionando como essa dobradiça de peso extraordinário, né? Então, com ela, Paulo vai encerrar 11 capítulos de doutrina sublime, falando sobre justificação, eleição e graça, e agora ele abre a porta para a aplicação prática da vida cristã. Então, nós temos essa virada de tema. Até o capítulo 11, Paulo vai discorrer detalhadamente sobre a redenção. Se a gente for observar desde o capítulo 1, o capítulo 3, vamos falar sobre o estado da humanidade caída, né? Depois vamos entrando nos capítulos 6, falando sobre a humanidade está então afastada de Deus, versículos que nós conhecemos bem. Quando ele vai chegando no capítulo 11, ele vem falando sobre o futuro de Israel e é sobre a misericórdia, a bondade de Deus para com todos, que nós também acabamos de cantar sobre a bondade de Deus. Ele finaliza o capítulo 11 falando sobre isso. E, da mesma forma como nós refletimos lá na casa do nosso irmão Barnabé, nós observamos de que toda a elaboração do tema de Paulo a respeito da obra divina da justificação, da redenção humana, quando Paulo conclui a teoria, até o capítulo 11, Paulo está falando sobre a teoria, puramente a doutrina bíblica, a teologia bíblica ali. Quando Paulo conclui, nós vemos então a doxologia de Paulo, um louvor a Deus. Então, além desse portanto, pelo qual nós estamos abordando aqui no capítulo 12, mas também como refletimos da outra vez, eu acho muito bonito Paulo fazer essa transição da vida, da teoria para a vida prática, com louvor a Deus. É como se depois que ele tivesse falado a respeito de tudo aquilo que Deus é, de todas as misericórdias, as bênçãos de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, ele chega no momento que fala, olha irmãos, eu estou aqui escrevendo para vocês a respeito disso, mas eu preciso parar um pouco, eu preciso louvar a meu Deus. E aí ele vem, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, e ele vem falando ali e finalizando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí, irmão, antes de continuarmos no nosso tema, é somente um parênteses aqui, uma breve reflexão, ao que nos faz olhar sobre a vida de Paulo, de quando ele conhece a Deus profundamente, o leva a adorá-lo. Conhecer de verdade quem é o nosso Deus precisa gerar em nós algo. Conhecer verdadeiramente Deus precisa gerar em nós algo. Muitas das vezes, a nossa falha, o nosso problema é que nós não verdadeiramente conhecemos o nosso Deus. Talvez estamos somente como Jó. Ah, Senhor, só ouço falar. Só ouço falar. Às vezes olhamos para o passado, criticamos tanto os apóstolos ali, que presenciaram a Cristo. E às vezes quando vemos eles falhando, e a gente começa a criticar, olha como é que eles falham, olha como é que eles vacilaram tanto. Olhamos tanto para a vida deles, até mesmo para aquele que foi o grande traidor,
até mesmo para Judas. E é interessante que, se nós olharmos ali para o passado, vamos colocar bem entre parênteses, o que eles tinham ali até o momento, eles tinham Cristo ali com eles, e somente alguns milagres que Cristo tinha feito. E aí nós olhamos para aqueles que falharam, até mesmo para aquele que tratamos como responsável por entregar Cristo à morte. E aí, quando olhamos para nós, irmãos, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeiam. Nós temos o Espírito que testifica com o Espírito de Deus que nós somos deles. Nós temos a nossa fé baseada num Cristo ressurreto, porque naquele momento eles não viram o Cristo ressuscitar, só depois. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, só depois. Eles ainda não tinham toda a doutrina bíblica já bem escrita, bem mastigada para eles. Isso aqui chegou para nós depois, por meio dos apóstolos. Aí olhamos tanto para eles e assim, olha como é que eles falharam. E nós, irmãos, que temos tudo isso ao nosso alcance, o Espírito Santo que está conosco, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, ainda assim, continuamos a pecar, continuamos agarrados aos nossos pecados, continuamos agarrados ainda às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias convicções. Nós amamos mais ao mundo do que a Cristo. E Ele também morreu por nosso pecado, pela nossa culpa. E ainda assim nós não abandonamos. Então acho interessante, irmãos, porque quando eu vejo aqui Paulo, ele descrevendo a respeito desta maravilhosa doutrina de Cristo, a respeito da salvação que nós encontramos aqui por meio de Deus, eu vejo ali Paulo, então, fazendo esse louvor, porque é isso que precisa, é isso que conhecer a Deus precisa agir em nós. Como nós iniciamos cantando, falando do primeiro hino que nós cantamos, não há um lugar específico para adorar a Deus. Lembremos de como Jesus falou ali para a mulher samaritana. Não há um lugar específico para adorar a Deus, mas é em todo momento, em todo lugar. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É algo que precisa vir de dentro, é algo que precisa vir de dentro do nosso coração. Então o conhecer a Deus, ele precisa brotar em nós um louvor genuíno. Ele precisa brotar em nós uma mudança, uma transformação, uma vontade de louvar, uma vontade de cantar a Deus, uma vontade de buscar a Deus. Por isso que precisamos cada vez mais buscar, conhecer e entender verdadeiramente o Deus a quem nós servimos. Então é maravilhoso quando nós vemos essa doxologia, né, de Paulo cantando aqui esse hino de louvor, fazendo essa transição doutrinária. E aí logo depois, deste portanto, nós vemos então Paulo fazendo uma súplica para a igreja. Irmãos, eu rogo para vocês. Sabemos de que Paulo ele tinha autoridade apostólica. Paulo ele tinha uma autoridade, como nós vimos em outros momentos, de Paulo determinando algumas coisas. Mas aqui nós vemos Paulo fazendo uma súplica, apelando pelas misericórdias de Deus. Portanto, de tudo aquilo que eu acabei de falar, eu suplico a vocês, e ele reforça o que ele também tinha acabado de falar em Romanos capítulo 11, pelas misericórdias de Deus. Ele reforça mais um pouco a respeito da compaixão divina que Deus tem para conosco, até mesmo pelo que acabamos de fazer na breve reflexão, nós temos ainda falhado muito para com o nosso Deus. Quantas vezes ainda nós temos deixado de buscar como deveria buscar verdadeiramente ao nosso Deus? Então Paulo acrescenta esse elo pelas misericórdias divinas.
Paulo então ele faz uma súplica para nós, para a igreja. Ele está fazendo essa súplica para a igreja ali em Roma, mas que ele seja também para cada um de nós. Então é uma súplica, não é uma ordem. É isso que Paulo ele começa falando. Então o que nós temos até aqui, nessa virada de chave do tom do discurso de Paulo, quando Paulo finalizou toda a doutrina da justificação, primeira coisa que Paulo faz quando ele acaba de fazer a doutrina da justificação é o louvor a Deus, e logo depois, agora ele fala com a igreja: irmãos, sabendo de tudo isso, eu suplico a vocês, pela misericórdia de Deus. E agora nós vamos entender um pouco mais o que Paulo então ele está suplicando. E aqui ele fala: irmãos, eu suplico a vocês uma coisa, que apresenteis, que ofereçam o vosso corpo. Ele começa falando a respeito disso, que apresenteis o vosso corpo. Sabe, irmãos, se a gente parar para poder observar e fazer essa divisão de Romanos, até o capítulo 11, depois de 12 em diante, nós observamos esse paralelo inverso aqui. Entre o início da carta e agora o início dessa nova sessão, nós conseguimos enxergar isso um pouco mais. E talvez fazer um paralelo com Romanos capítulo 1, no versículo 24. Deixa eu só abrir aqui para nós estarmos lendo. Romanos no capítulo 1, versículo 24, o capítulo 1, como nós falamos, Paulo ele faz toda a apresentação da sua tese a respeito da justificação. Aqueles que têm o costume de escrever, né, principalmente questões de artigos, de trabalhos escolares, acadêmicos, a gente precisa apresentar qual é o problema, para depois conversar um pouco sobre a solução e chegar na conclusão. Então Paulo ele chega apresentando no capítulo 1 o problema. Nós temos um problema. Existe um problema que é real. E nós observamos que no capítulo 1, Paulo está falando sobre a injustiça e a impureza da humanidade. Rapidamente está ele falando sobre a ira de Deus, que se revela contra toda impiedade e injustiça, a partir do versículo 18 em diante. E ele começa então a falar sobre os homens, que mesmo tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, versículo 21. E então ele chega reforçando o problema existente no versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Versículo 26 reforça: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28, mais uma vez: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. Eu achei interessante quando nós observamos de que o problema sem Deus, nós somos entregues às nossas próprias paixões. Nós estamos falando aqui de uma ação, como Deus agindo de forma ativa neste processo, mas muito mais sobre uma forma passiva, talvez como comumente caracterizado como juízo de abandono. Deus simplesmente olhando a humanidade, os deixa às suas próprias paixões, às suas próprias escolhas, às suas próprias vontades. Então é interessante quando nós observamos isso, olhamos no capítulo 1, quando Paulo está começando a falar deste processo, nós observamos então sobre Deus deixando o ser humano as suas próprias escolhas. Um comentário de Calvino colocando de que este é o juízo mais severo de Deus. Deus deixar o homem
à sua própria sorte. Então a gente observa agora esse contraste quando nós olhamos já em Romanos 12, aquele que o cristão entendeu sobre a misericórdia de Deus, quando ele roga pelas misericórdias de Deus, agora nós vemos já um contraste. No passado, então, Deus entrega a humanidade perdida às suas próprias escolhas, às suas próprias paixões, à sua própria impureza, ao seu próprio modo de pensar reprovável. Mas, para aqueles justificados, agora Paulo pede outra coisa. Então eu quero que vocês se apresentem diante de Deus. É um contraste muito interessante sobre o entregar e sobre o apresentar. Deus entrega o ser humano, mas o ser humano também se apresenta a Deus. No passado nós observamos o homem recebendo juízo, mas agora nós vemos o homem está se oferecendo. Um é consequência do pecado e o outro é resposta à misericórdia de Deus. Que maravilha, irmãos, é quando nós olhamos sobre este processo que vem acontecendo lá do passado, de quando éramos ainda mortos, estávamos entregues às nossas próprias paixões, às nossas próprias vontades, ao nosso próprio modo de pensar. E sabe, irmãos, como isso ainda é real hoje? O que dita o seu modo de pensar hoje? O que dita as suas ações? O que dita a sua vontade? O que tem guiado os seus caminhos? Em que lado ainda nós estamos? Será que nós não avançamos ainda no nosso processo aqui, como se nós estivéssemos caminhando dentro da carta de Romanos? Será que ainda estamos no lado ainda de Romanos capítulo 1 e não no lado de Romanos capítulo 12? Será que ainda nós somos deixados guiar pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos? Porque foi essa a resposta de Deus para essa humanidade, quando olhou para a humanidade, viu uma humanidade completamente perdida, uma humanidade que completamente ignorou os atributos divinos de Deus, uma humanidade que completamente, por escolha própria, buscou dar mais valor à criatura do que ao Criador. Quando Deus olha para essa humanidade, Ele simplesmente os deixa então às suas próprias vontades e desejos. Como isso é real hoje? Quantas pessoas olham para você e continuam dizendo para você seguir o seu coração, seguir a sua vontade, seguir o que você quer, seguir o que você tem na telha, o que der na sua cabeça, é só seguir, faça. A vida é uma só. Viva o momento. Muitas das vezes essas pessoas estão somente vivendo o que Deus já fez para a humanidade lá no passado, deixou à mercê das suas próprias vontades, e como fala no versículo 28, ao modo de pensar deplorável. Ao modo de pensar deplorável. É maravilhoso quando a gente observa esse contraste. Capítulo 1, Deus entrega ao homem, mas em 12, o cristão se apresenta diante de Deus. Já a natureza dessa ação de Deus entregar o homem é um juízo passivo de abandono. Mas quando nós olhamos no capítulo 12, é uma consagração ativa e voluntária. O resultado do capítulo 1 é a escravidão do pecado, como nós falamos, aqueles que conseguem, não vão simplesmente seguindo suas próprias vontades, suas próprias paixões. Mas em 12, uma liberdade no serviço a Deus. E no 1, é tão somente porque a humanidade recusou a glorificar o Criador, a glorificar a Deus. E já quando nós vemos para o capítulo 12, é uma resposta às misericórdias de Deus. A redenção, todo o processo de redenção maravilhoso, magnífico, descrito por 11 capítulos de Paulo, ela reverte esse juízo. Deus entregou ao pecado, mas o Evangelho apresenta de volta a Deus, transformado
santificado e vivo. Como é maravilhoso quando nós observamos isso. Então, até aqui, nós observamos de Paulo rogando pelas misericórdias de Deus que ofereçam, se apresentem. E esse é o arco teológico do corpo. Porque Paulo coloca o quê? Que apresentem o quê? O vosso corpo. O vosso corpo. Quando nós vamos acompanhando, desde o capítulo 1, nós observamos Deus entregando o corpo à natureza caída, pecaminosa. No meio desses outros capítulos que Paulo escreve, nós observamos, em Romanos 6, versículos 12 e 13, não deixeis o pecado reinar em vosso corpo mortal. Ele coloca sobre aqueles que deixam o seu corpo ser usado como instrumento de injustiça pelo pecado. Nós observamos também em Romanos 7, 24, quando ele vai colocando, quem me livrará deste corpo de morte? Ali a gente observa esse reconhecimento da tensão e a necessidade de salvação. Olha como que Paulo ele vem flutuando para chegar na conclusão que nós estamos vindo. E depois, quando nós vamos ainda olhando no capítulo 8, falando sobre a promessa, aquele Espírito que ressuscitou dará vida ao nosso corpo mortal. A redenção corporal, ela é garantida. Aquele que antes, como Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos como mortos neste corpo. Agora, com o Espírito, nós somos vivos neste corpo. Até chegarmos nesse final dessa redenção do corpo, a conclusão prática. O corpo redimido sobre o altar. É a resposta que nós temos ao Evangelho que transforma. É a resposta que nós precisamos ter a este processo de redenção, a este processo de salvação. É isso que conseguimos enxergar um pouco a respeito desta apresentação que Paulo vem colocando para nós. E é interessante também que Paulo ele comenta a respeito do corpo, mas ele também está fazendo o contraste sobre a ideia grega que se tinha a respeito disso. Quando nós fazemos uma análise, olhando a respeito sobre a palavra do corpo, nós temos de que, para a visão grega antiga, sobre Platão, ele coloca que o corpo ele é como, para Platão e Sócrates, no grego clássico, eles colocam como uma conotação geralmente negativa. É como se o corpo fosse a prisão da alma, porque os gregos costumavam fazer essa divisão do corpo e da alma. Então, para os platônicos, a alma ansiava por libertar-se do corpo. Paulo, então, se utilizando desse vocabulário, ele rompe dessa dicotomia de forma radical. Então ele coloca que o corpo não é um fardo a ser superado, mas um instrumento de culto. O corpo não é como se fosse a prisão da alma, como era a visão filosófica grega da época, mas o corpo como instrumento de culto. Então, quando Paulo está falando sobre o vosso corpo, ele não está dizendo tão somente da nossa carne física em oposição ao espírito, mas ele está falando da nossa existência de forma integral, de tudo aquilo que nós somos, sem divisão. Como ainda muitos procuram fazer divisões, a vida secular, da vida espiritual, da minha vida carnal, da minha vida, da minha alma. Não, Paulo está querendo fazer exatamente essa mudança. O nosso corpo, o próprio Paulo fala, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo.
Ele não é mais essa casca, essa prisão para a nossa alma. Então, quando Paulo ele coloca a respeito do corpo, ele está falando sobre a pessoa inteira em sua existência concreta neste mundo. É tudo aquilo que te representa, meu querido. É para colocar diante do altar de Deus como sacrifício. Muitos colocam somente algumas coisas. Somente algumas coisas. Talvez a minha vida financeira, talvez meus relacionamentos, deixa que isso eu guie, deixa que eu tomo conta disso. Mas vou estar sempre lá na igreja, vou estar lá sempre fazendo alguma coisinha para Deus. Muitos fazem essa diferenciação. Meu querido, Deus não quer que você divide nada. Deus quer o seu corpo, a tua alma, tudo o que representa você. É o que Deus quer. É aquilo que Deus quer que você apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele não quer que você fique escolhendo o que eu vou oferecer para Ele ou não. Mas Ele quer o vosso corpo. Tudo o que você é. Sua mente, seu corpo físico, seu espírito, sua alma, tudo. Colocar, apresentado diante de Deus. Então é interessante quando nós observamos essa oposição, porque Paulo ele está escrevendo aqui para a igreja ali em Roma, mas ele sabe muito bem quais eram as filosofias que eram abordadas ali naquele tempo. Da mesma forma, hoje nós também precisamos estar atentos a isso. Precisamos tomar cuidado com as visões filosóficas deste mundo, que muitas das vezes podem nos fazer olhar de forma diferente para aquilo que a palavra realmente quer apresentar para nós. Então, até aqui nós falamos, primeira coisa, Paulo fazendo o elo de ligação entre a teologia teórica para uma vida prática. Fazendo mais uma vez um resumo, nós vemos até aqui Paulo fazendo toda a parte teórica sobre a justificação, sobre a redenção. E agora ele começa a apresentar a parte prática. E ele coloca como apresentar o vosso corpo, aquilo que nós somos. E aí então nós observamos como um sacrifício vivo. Paulo agora ele apresenta a novidade do altar no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o passado, até o momento os judeus tinham conhecimento de sacrifício. Podemos dizer, não somente os judeus, eu creio que quase todas as outras religiões da época tinham suas formas de sacrifício. E os seus sacrifícios comumente relacionavam a oferecer alguns animais. Alguns pagãos ofereciam até outras pessoas, vidas de outras pessoas, outros seres humanos. Mas aqui agora Paulo ele apresenta outra forma de enxergar. Porque agora ele não está falando mais de um sacrifício que é morto, mas ele fala de um sacrifício vivo. E antigamente, os sacrifícios mortos, eles precisavam acabar sendo oferecendo várias vezes. Pela expiação dos pecados do povo, todo ano eles tinham que oferecer de novo sacrifício. Porque ia lá, sacrificava o animal morreu. Não tem mais o que fazer. Pecou novamente. No outro ano, tinha que oferecer de novo animal, porque houve o pecado novamente. Mas quando nós falamos de um sacrifício vivo, ele é contínuo. Ele é contínuo. Ele é a todo instante. Ele não vai depender de um ato específico, mas ele vai ser contínuo. Como nós estávamos falando, o altar do Antigo Testamento, a vítima ela morria. O sacrifício era pontual e sempre sendo requerido uma nova oferta.
mas agora o altar do Novo Testamento. A oferta permanece viva, o sacrifício é contínuo. Não é somente uma decisão de um momento, mas ela precisa ser uma orientação de toda a vida ao Deus que nos redimiu. Então nós observamos esse paradoxo glorioso que Deus ele apresenta para nós. Um sacrifício que não morre. Um sacrifício que não morre. Então a gente precisa olhar para isso que Paulo está falando, de tudo aquilo que Paulo falou. Nós estamos parando agora sobre o sacrifício vivo. O que você vive, meu irmão? O que você vive? Quando nós falamos a respeito desse sacrifício vivo, não é pontual, aqui, onde estamos. Mas é amanhã, é no decorrer da semana. O sacrifício precisa ser vivo, precisa viver essa ordenança de Deus, precisa viver a respeito dessa redenção, precisa viver a respeito dessa justificação. Como Paulo fala lá em Filipenses, se eu morrer é lucro, mas enquanto eu viver é Cristo. Eu preciso viver Cristo aqui. Ou como ele cita lá em Coríntios, já estou crucificado, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Meu querido, o sacrifício precisa ser vivo, você precisa viver a Cristo na sua vida. E por mais que Paulo esteja escrevendo aqui uma carta à igreja, mas ele está falando com cada um de nós. A minha vivência de Cristo não depende do que o meu irmão está fazendo, mas depende somente de mim, depende de cada um de nós. Porque grande erro nosso é quando nós queremos olhar para a vida dos outros e vamos justificando a minha por culpa dos outros. Mas Cristo morreu foi por você, meu querido. A decisão de se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, é sua, é de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para um sacrifício vivo, me faz entender a respeito disso, a continuidade, constante, diária, todos os dias, a todo momento, a todo instante, apresenteis como sacrifício vivo a Deus. Sacrifício santo. Quando nós falamos a respeito de santo, o significado de santo é aquilo que é separado. A gente observa, quando os sacerdotes santificavam algum instrumento, santificavam algo, ele era destinado ao somente o uso ali do templo. Os instrumentos santificados para o templo, eles eram destinados somente ao uso do templo. Então, santificado, ele era separados para aquilo. Da mesma forma, quando nós falamos santo, nós sempre pensamos sobre padrão de vivência. O santinho, a pessoa santa. Mas o significado real da nossa santidade é nós sermos exclusivos de Deus, sermos separados para Deus. E quando somos separados para Deus, o meu padrão de vida altera por consequência disso. Por consequência disso. E muitos invertem as coisas, procuram viver um padrão de vida santo para tentar agradar a Deus, para tentar se aproximar de Deus. Mas é o contrário. Jesus Cristo falava, sem mim nada podeis fazer. A transformação do meu coração, ela não vem de mim. Foram 11 capítulos atrás aqui falando de como que o pecado reina dentro de nós.
onde nós vemos Paulo até mesmo falando: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. E logo depois ele cita o versículo que nós falamos: quem me livrará desse corpo de morte? Mas logo em seguida ele conclui: mas graças a Deus, em Cristo Jesus, eu sou liberto. Ser separados, irmãos, para Deus, ser santos. Talvez precisamos revisar a nossa questão de santidade. Que o nosso foco de santidade seja compreender profundamente que nós somos separados do mundo. Que a nossa vida é para ser vivida exclusivamente para Deus. É um pertencimento exclusivo de Deus. E é por isso que a santificação, ela precisa começar dentro de nós. É dentro de nós, é no coração. Se não for essa transformação interna dentro de nós, o externo de nada vale. Deus falou muito para o povo dessa forma. Quando eles faziam muitos sacrifícios, muitas ofertas a Deus, faziam coisas que estavam separadas ali para Deus, mas Deus olha para eles e fala: olha, misericórdia eu quero e não sacrifícios. Conhecimento quanto a pessoa de Deus vale muito mais de qualquer holocausto que vocês ofertarem. Então nós precisamos ter uma vida consagrada para o uso de Deus. Nós somos ferramentas para este mundo, meus queridos. Então o sacrifício santo é aquele sacrifício que ele é exclusivo para Deus. E quando nós então nos apresentamos como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, encontramos então como um sacrifício que agrada a Deus. Sabe, irmãos, Deus ele conhece as nossas limitações, fracassos e falhas, meus irmãos. Às vezes nós achamos que o sacrifício agradável a Deus é somente aquele perfeitinho, sem nenhuma falha, sem nenhum resquício de problema. Mas se eu falasse que seria isso, eu estaria mentindo, porque próprio Bíblia fala, né? 1 João vai falando: se eu digo que não tenho pecado, eu sou mentiroso. E o pior, eu faço de Deus mentiroso. Porque ele falou que nós temos pecados. E aquele tem o pecado de João não é um tenho só de possuir, é o possuir um pecado. Mas ele está falando sobre um processo contínuo. Se eu disser que eu não tenho pecado continuamente, infelizmente nós vamos. Mas sabe, irmãos, o Salmo, está anotado aqui, né? Salmo 51, versículo 17, Deus não rejeita um coração contrito e humilhado. É outra coisa que comumente sempre temos falado aqui. Sabemos o que precisa ser feito, sabemos como que a nossa vida tem que ser, mas muitas das vezes sabemos também que falhamos. Mas o nosso grande problema é deixar como está. É deixar como está. Se você vai e abre na Bíblia e fala que você precisa mudar tal característica, às vezes a gente lê e fala assim: isso é difícil demais. Mas quem nunca erra, né? E a gente continua vivendo daquele jeito, continuamos do mesmo jeito. Nós não temos nenhum sentimento de mudar, nós não temos nenhum sentimento contrito diante de Deus. Apresentar diante de Deus com o coração contrito, desejoso por uma mudança, por uma transformação, se torna também um sacrifício agradável a Deus. E quando nós falamos sobre sacrifício vivo e santo, parece que a gente já imagina tudo perfeito, mas nós somos pessoas imperfeitas. Como nós podemos então agradar a Deus diante da nossa imperfeição, meus irmãos? É continuamente diante de Deus, com coração contrito, com coração humilhado, desejado por transformação, desejado por mudança. Nós somos apresentados diante de Deus como um sacrifício agradável a Ele.
um sacrifício que Ele agrada. Não é a perfeição absoluta que Deus procura em nós, porque Ele reconhece a nossa fragilidade, mas a sinceridade da busca, a sinceridade de buscá-lo para isso. E é por isso que, juntando isso, nós temos um sacrifício vivo, santo e que agrada ao nosso Deus. Então, quando Paulo ele faz essa apresentação, ele fala, portanto, irmãos, revendo o que nós falamos até aqui, resumindo o que nós falamos até aqui foi, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu suplico a vocês que apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora ele vem e faz uma conexão a respeito disso. Isso que eu acabei de falar para vocês é o vosso culto racional. Então a expressão final que nós vemos a respeito disso é aquilo que define a adoração, o culto racional. O culto que nós estamos simplesmente acostumados, qual é que vocês pensam quando falamos sobre culto? É cantar, é louvar, é ler a Bíblia, isso que é culto? Mas quando nós olhamos sobre o substantivo que vem derivado do verbo, é latreia, ou latria, que nós também colocamos, é entendido hoje, ele originalmente significava exatamente trabalhar por algum salário. Então, quando nós olhamos a respeito da palavra que está sendo usada sobre o culto, nós podemos dizer exatamente sobre um trabalho contínuo para Deus. Prestar culto aqui seria um constante trabalho para Deus. A nossa adoração, ela se torna com um constante serviço a Deus. Cultuar é servir. Então, quando nós entendemos isso, a nossa mente vai sair de culto somente no domingo de 7 horas às 8h30. Quando nós entendemos esse significado mais profundo de o que é cultuar a Deus, conseguimos perceber a nossa vida de culto a Deus, a nossa vida de louvor e adoração a Deus. Então, o nosso culto racional, a latreia lógica, que é a palavra agora que vem tratando sobre ser racional e consciente. Então, quando nós olhamos a respeito sobre a palavra lógicos, ele significa uma resposta inteligente. Ele não é um ritual vazio, ele não é um processo vazio. É um culto que brota da compreensão do Evangelho. Não é de uma emoção passageira, nem de uma tradição mecânica. Então é interessante porque quando nós olhamos desse contraste sobre o Antigo Testamento, o culto levítico, ele dependia sobre materiais, ele dependia de animais, dependia de sangue, dependia de objetos físicos. Mas quando nós olhamos para o culto cristão, o culto, a latria do cristão, ele não depende de coisas materiais, mas ele depende de uma resposta consciente e inteligente à misericórdia de Deus. E é engraçado porque, novamente, Paulo ele faz esse contraste com a cultura greco-romana. O mundo grego, ele desprezava o corpo e valorizava o racional e espiritual. Mas Paulo, ele inverte essa lógica.
O culto racional não é o culto desencarnado, mas é o corpo apresentado. O nosso culto racional é o nosso corpo apresentado diante de Deus. A racionalidade do culto não está somente no fato de ser mental em vez de ser físico, mas sim de ser uma resposta consciente, consagrada e intencional em vez de um ritual vazio. Então o culto, a síntese de Paulo aqui que ele apresenta é essa. O culto racional não é um culto desencarnado e intelectual. É exatamente o corpo apresentado, a pessoa inteira, consciente das misericórdias de Deus, respondendo com toda a sua existência. Consciente das misericórdias de Deus, respondendo a toda a sua existência. E sabe, irmãos, o maior ato de culto não é cantar um hino, é viver uma vida inteiramente orientada a Deus, com corpo e mente em harmonia. Então, meus irmãos, o que nós podemos olhar para isso, né? Procurar entender o que o meu conhecimento de Deus ele pode gerar em nós, apenas informação ou transformação. Aqui nós observamos, né, todo o processo do arco da nossa redenção. Quando nós vemos o juízo, o corpo entregue ao juízo e abandono, observamos desde capítulo 1, ali de Romanos. Logo depois vemos Paulo comentando um pouco sobre a escravidão, uma vida dominada pelo pecado, até chegarmos no ponto da consagração do nosso corpo apresentado como culto santo, vivo e agradável a Deus. Isso vai nos levar à liberdade, à transformação pela graça de Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós vemos todo esse decorrer de Paulo, em suas palavras, pela carta aos Romanos, falando sobre esta nossa salvação. Diante disso, meus queridos, quando você para pensar sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre a redenção, sobre a situação de ser antigamente alguém que era escravo dos seus pecados, ou se de fato hoje você ainda é escravo das suas próprias vontades, você conhece a Deus? E se de fato conhece a Deus, o que isso te transforma? O que isso te impacta? O que isso traz para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, conhecer a Deus de verdade? O que isso te leva a fazer? É isso que nós aprendemos hoje, quando nós vemos a respeito daquilo que Paulo ele vem escrevendo aqui. Outra coisa que gostaria de deixar para a nossa reflexão: qual tem sido o seu culto a Deus? É aquilo que muitos falam, me deixa arrepiado. Eu chego até a arrepiar, eu chego a emocionar, eu choro, começo a cantar e choro, começo a ouvir algumas coisas e fico todo como se estivesse sendo arrebatado. Mas no dia a dia, mal sentimos a Cristo. Parece que nem faz diferença na nossa vida. Parece que a diferença só faz quando estamos cantando. Que eu sinto os arrepios. Nosso culto tem sido emocional, puramente emocional, ou tem sido culto racional? E será que nós temos, última reflexão para nós, consagrado integramente o seu corpo? Quando falo corpo, não falo só no meu corpo físico aqui, mas sobre tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que você é. Você tem consagrado inteiramente a Deus? É isso que tem sido a sua vida?
Meus irmãos, que possamos olhar para estes textos, para essa maravilhosa revelação da palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo para nós, que possamos olhar para tudo isso e nos deixar experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que ele vai falar no versículo 2, logo em diante. Não vos conformeis, creio que os irmãos conheçam bem. Ainda poderíamos discorrer muito mais, somente nesses 2 versículos. Mas hoje, gostaria somente de deixar essa reflexão no versículo 1. Nessa guinada, nessa virada de chave ali do que Paulo estava falando, parece que é algo tão pequeno, tão simples, poucas palavras, mas que carrega um significado imenso para as nossas vidas. E que assim possamos, meus queridos, buscar cada vez mais conhecer ao Deus que dizemos crer, que professamos a nossa fé nele. Viver esse evangelho, sermos definitivamente transformados pela graça, pelas misericórdias de Deus, e que cada um de nós possamos estar sendo como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus assim esteja nos abençoando. Gostaria